Pai eterno, querido Deus maravilhoso, eu te agradeço, Pai eterno, pelas nossas vidas. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua paciência, pelo teu perdão, pela tua proteção, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada por ser um Pai amigo, por ser o nosso Senhor e Salvador, por ser bondoso e fiel. Nós não merecemos tudo isso que nós temos em Ti, Senhor. Peço que o Senhor ministre nos nossos corações hoje aqui. Que o Senhor fala o que o Senhor quiser falar. Faça o que o Senhor quiser fazer, da forma que o Senhor quiser fazer. Que sejam as Suas palavras e não as minhas. Que tudo, absolutamente tudo que acontecer aqui, nesse altar, seja o Espírito Santo do Senhor, ministrando em nós. E que essa mensagem permaneça em nós. E que ela fique fixada na nossa mente e no nosso coração. E traga e faça em nós uma verdadeira transformação no nosso interior. Que o Senhor possa, através dessa mensagem, nos levar a encontrar a nossa verdadeira identidade em Ti, Pai eterno. É o que eu peço a Ti. Aleluia. Amém. Amém. Então vamos lá, minhas queridas. A intenção do meu coração é que o Espírito Santo ele ministre da maneira que Ele quiser. Se a gente tiver que chorar, se a gente tiver que ajoelhar, se a gente tiver que parar para ouvir, a gente vai fazer o que tiver que fazer. Mas que seja tudo para o Senhor, tudo para a honra e glória do Pai eterno. Aleluia. Então vamos lá, minhas queridas. Eu coloquei aqui para vocês um versículo que é o tema dessa ministração. Essa ministração ela vai estar em cima dessa passagem que está em Mateus 16:15, onde Jesus ele está ali conversando com os discípulos, né? E ali ele pergunta para os discípulos: mas vós, quem dizes que eu sou? Antes ele pergunta para os discípulos, né? O que as pessoas falam do Filho do Homem, né? O que as pessoas dizem do Filho do Homem. Aí os discípulos começam a falar: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias. Aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque naquela época, na época de Jesus, as pessoas não acreditavam que ele era o Messias, né? A identidade dele, vamos dizer, ali estava em xeque, né? Algumas pessoas queriam acreditar, mas tinham um pouco de resistência. Outras tinham dúvidas, outras não acreditavam, né? Então ele faz essa pergunta porque a identidade dele precisava ser revelada. Ele sabia que ele é o Filho de Deus, ele sabe que ele é o Messias e que ele veio para cumprir uma missão específica na Terra, mas os discípulos que estavam com ele, nem todos ainda tinham essa certeza. Eles caminhavam com Jesus, eles seguiam, mas precisava dentro deles isso estar convicto, sabe? E aí, nessa hora que ele faz essa pergunta, né, Pedro ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Ou seja, não foi uma pessoa que disse isso para você, mas foi o próprio Pai, meu Pai que está nos céus, que revelou isso para você. E aí eu tenho certeza que a partir daquele momento, Pedro não teve mais dúvidas a respeito disso, no coração dele, né? E isso também foi uma confirmação do próprio Deus para todos que estavam ali, né? Mas nós vamos ver que somente após Jesus ele cumprir toda a missão dele, morrer na cruz e ressuscitar, é que eles vão crer realmente, né? Porque as crenças daquela época eram muito fortes neles, né? O Jesus que eles esperavam era um Jesus como se fosse um militar, um general de exército, né? Que fosse libertar ali os judeus da opressão de Roma. Então eles achavam que era uma pessoa que ia vir poderosa, né? Assim, com poder. Lógico que é com o poder que Jesus veio, mas na cabeça deles era um poder militar, né? De guerra, e ia tirar eles dali. Né? Só que é muito mais do que isso que Jesus veio fazer, né? Porque eles não compreendiam, que era libertar eles, o espírito deles, né? Libertar eles totalmente do cativeiro, desse mundo, do pecado, né? Não só os judeus, mas nós também, né? Então, trazer essa introdução aqui, né? Agora nós vamos para as próximas partes. E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês, né? O que é identidade para você? Como que você se apresenta, por exemplo? Fala seu nome, né? Às vezes você fala sua idade. Quem eu sou, né? Por exemplo, eu sou a Aline, tenho 37 anos, sou casada, tenho 2 filhos, moro em Campinas, né? Aí você vai falando, trabalho, você vai falando as coisas, não é? E não é assim que as pessoas nos conhecem? É através disso, né? Correto? Que
o que eu quero hoje trazer aqui para a gente aprender é que a gente tem duas naturezas, né? Isso vocês já sabem, né? Porque eu já trouxe isso várias vezes aqui em outras ministrações. A natureza humana e a natureza espiritual. A natureza humana a gente já conhece, certo? Ou seja, eu tenho essa identidade. Aline, 37 anos, casada, 2 filhos, trabalho, tarará, né? Mas e a identidade espiritual, né? A gente já sabe qual é? Né? Então, essa é a pergunta. Por quê? Eu tenho uma identidade que é física, né, da minha experiência de vida aqui na Terra, ok? Mas e a identidade espiritual? É isso que eu preciso descobrir. Isso precisa ficar claro para nós. Porque eu falo isso para vocês porque eu também, há muito tempo, há uns 2 anos atrás, vamos dizer, né, que foi quando eu realmente fui, né, o Espírito Santo foi trazendo para mim as revelações, foi trazendo a verdade, isso foi me transformando, eu fui descobrindo que eu tinha uma outra identidade, né? E é isso que o Senhor quer mostrar e trazer para a gente hoje nessa palestra, tá? Vou falar para vocês dessa identidade, que é a identidade espiritual. Então, temos a identidade humana da natureza humana, identidade espiritual da natureza espiritual. Tá? Como que a gente perdeu essa identidade? Porque ela foi perdida. Por isso que a gente não conhece. Por isso que a gente não sabe. A gente só conhece um lado. O outro, a maioria de nós não. Então a gente precisa entender que ela foi perdida. E ela precisa ser encontrada. Ok? A nossa verdadeira identidade, ela foi perdida na queda de Adão e Eva. Isso vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando eles estavam no jardim e ainda não tinham desobedecido, né, eles tinham uma natureza espiritual, pura, a imagem e semelhança de Deus. Depois, quando eles desobedecem, né, e ocorre a queda, essa identidade é meio que ela é perdida, ela é quebrada, cortada. E aí eles passam ali para viver a natureza humana. Então, é como se uma ficou ali esquecida e eles começaram a viver somente a outra, né? E isso vem ao longo dos anos, de todas as gerações, né? Então, eles não conseguiam mais se comunicar com Deus quando essa natureza espiritual deles foi apagada, né? Foi cortada, foi perdida. Eles não conseguiam mais, porque eram através dessa natureza, que é o Espírito, né? Que Deus se comunicava com eles. Deus se comunicava com o Espírito e o Espírito na alma e a alma no corpo. Era esse alinhamento, Espírito, alma e corpo. Então, é como se no Espírito foi cortado. Essa comunicação com Deus não existia mais. Adão, a alma, né? Então, tem o Espírito, alma e corpo. Adão, alma. Ele via a realidade espiritual, através do Espírito dele, e também a física ao mesmo tempo, antes dessa desobediência, antes dessa quebra. Então, é como se a alma dele estava ali no meio e via as duas realidades, espiritual e física. Então, quando foi cortada, ele começou a ver somente a realidade física. Então, essa quebra era como se fosse... Depois eu vou mostrar para vocês... Eu vou mostrar aqui já no próximo slide, para vocês conseguirem compreender. Então, aqui o que acontece? Adão, ele podia conversar com Deus, né? Que é Espírito, através do Espírito dele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a figura onde tem os três juntos, Espírito, alma e corpo. Essa linha preta aqui representa o corpo, essa linha pontilhada representa a alma e essa figura aqui mais apagadinha é a alma, tá? Então aqui é pra gente explicar. Antes da queda, a alma tinha um elo de ligação com o Espírito. Então, Deus conversava com o Espírito de Adão e aí essa comunicação era entre alma e Espírito. Deus só se comunica conosco pelo nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus se comunica conosco pelo nosso Espírito, certo? Então, quando esse elo entre a alma e o Espírito foi cortado, cortou a comunicação, certo? Foi quebrado, é um elo que foi quebrado. E aqui mostra esse elo sendo recuperado após a obra de Cristo na cruz, certo? Então, Cristo morreu na cruz, ressuscitou. Ali ele comprou, né, a humanidade, resgatando a nossa identidade verdadeira, porque a gente não tinha perdido, tirando todas as cadeias que o pecado coloca, tirando-nos do cativeiro desse mundo. Isso em relação ao nosso espírito. É como se o nosso espírito ele estava morto, apagado, né? E aí agora, através de Cristo, ele começa a viver novamente, correto? Então,
a obra na cruz, ela tem essa amplitude, essa magnitude gigantesca que abrange o espírito de toda a humanidade, trazendo vida novamente. Então, a gente não tinha mais acesso a Deus, agora nós temos. Então, a geração de hoje não sabe o que é ter vivido naquela época onde os homens não se comunicavam com Deus. Deus se comunicava com os profetas, né, com os sacerdotes, eram um ou outro ali no qual era um porta-voz de Deus, mas o resto não tinha essa comunicação. E hoje nós temos esse acesso direto a Deus graças à obra na cruz, ao sacrifício de Jesus Cristo. Então, por isso que é maravilhoso a gente criar um relacionamento com o Senhor. Porque a gente voltar a ter essa comunicação com Ele. Nós temos isso já foi nos dado, esse acesso. Mas muitos ainda não experimentam, né? Ainda não vivem esse relacionamento, essa comunicação. E é algo tão maravilhoso, basta você fechar os seus olhos, colocar o seu coração ali diante do Senhor, você já vai estar falando com Ele. Você já vai estar em comunicação, certo? Então, ficou claro até aqui? Antes, como era, foi quebrada essa comunicação e depois foi resgatado. E quem é que faz esse elo que foi quebrado, juntar novamente? Jesus e o Espírito Santo. Porque Cristo fez a obra na cruz e Ele falou assim, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos convencerá da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. E lembrará a vocês todas as coisas que eu vos disse. Ele fala isso para os discípulos antes de ir para a cruz, né? Então, aqui tem o Espírito Santo no espírito do homem, e o Espírito Santo na alma do homem. Quando esse homem, ele se rende ao Senhor, quando ele entrega a vida dele para o Senhor, verdadeiramente, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. E aí ele faz essa ligação entre a alma do homem e o Espírito. E aí Deus se comunica com o nosso Espírito, tá? Então, aí as pessoas falam assim, às vezes eu não escuto Deus falar, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Isso não quer dizer que Deus não esteja falando com você. É que às vezes você não está conseguindo escutar, né? Então, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa... imagina, um tempão você sem falar com uma pessoa, né? Com o seu pai, por exemplo. Há muito tempo sem falar com o seu pai. Aí depois de muitos anos, você vê ele. Não tem aquela conexão ainda, né? Não tem, assim, afeto, né? Ainda não tem vínculo, ainda não tem muito assunto... Não tem intimidade, é isso mesmo. E aí, com o Senhor, da mesma forma, a gente precisa desenvolver esse relacionamento com Ele. Passar mais tempo, passar algumas horas, alguns minutos ali disponível para conversar, disponível para ouvir, para falar. Aí, isso vai criando uma intimidade, uma proximidade. E aí você vai tendo experiências, e essas experiências é conforme você se coloca ao dispor do Senhor. Você coloca disponível para ouvir, certo? Então, vamos para a próxima parte. Além de Cristo, Ele ter feito o sacrifício na cruz por nós, né? Ele recuperou a nossa vida, vamos dizer, e a nossa identidade. Por quê? Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, a gente nunca poderíamos voltar a ser esse ser espiritual novamente. Não poderíamos. Então, a obra na cruz nos trouxe de volta à vida. O Espírito começou a viver e essa identidade foi retomada, foi pegada de volta. Porém, nós precisamos agora encontrá-la, ir de encontro dessa identidade. Porque é como se os nossos olhos eles estivessem voltados ainda só para cá, só para o plano físico, né? E aí a gente não dá muita bola, vamos dizer, para essa identidade que ela é real, ela é eterna, ela não é temporal. Essa identidade aqui, né, esse corpo físico, essas características são temporais. Uma hora tudo isso vai deixar, né? Esse corpo vai morrer. Mas a identidade real, ela precisa já estar viva dentro de mim. Eu já preciso encontrá-la, viver por meio dessa identidade espiritual. Amém? Aí, eu queria mencionar aqui para vocês que quando Jesus faz isso, o processo dele aqui na Terra era já demonstrando para toda a humanidade como vai ser o nosso processo de retorno para o Senhor. Como vai acontecer para que a gente volte a ser imagem e semelhança do Senhor. Então, às vezes a gente olha assim para Cristo, né? A gente só fala da cruz, e a gente realmente não pode esquecer, mas é como se ali é toda uma mensagem sendo passada, sabe?
ali Cristo ele deixou uma mensagem, por isso que tem a mensagem da cruz, não tem um louvor que fala, sim, eu amo a mensagem da cruz, isso, porque tem uma mensagem poderosa, a gente vai aprender hoje aqui. Quando ele ressuscita, ele fala assim, isso é para trazer aqui para vocês essa ligação, essa referência na Bíblia, de voltarmos a ser, né, que Cristo recuperou o nosso espírito, recuperou nossa identidade. É quando ele fala em João 20:17, ele fala assim, ó, para Maria, né, que ele ressuscita e ela vem aos pés dele, aí ele fala assim, ó, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai ao encontro dos meus irmãos, que ele está falando aos discípulos, né? Olha só, ele fala, meus irmãos, vai ao encontro dos meus irmãos, e diz-lhes assim, eu estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Ou seja, agora, já o que ele tomou parte, também nós temos. Então, ele já fala assim, vai lá e fala aos meus irmãos. Porque nós agora somos somos filhos, né? Olha, é maravilhoso. Eu queria só destacar mais uma coisa. Esse elo que vocês estão vendo aqui na terceira imagem, ó. Então tem a alma e o corpo e o espírito da pessoa, Deus falando com o espírito da pessoa e o Espírito Santo fazendo essa ligação novamente. Esse elo, ele só é ativado quando o Espírito Santo quer. Quando ele quer nos trazer entendimento, uma revelação da palavra. Quando ele quer nos falar alguma coisa. Quando ele quer nos trazer essa convicção da presença de Deus. Quando ele quer nos trazer discernimento de espíritos. Então, esse elo, ele é ativado quando o Espírito Santo quer. Não é quando a pessoa quer. A pessoa não tem controle nenhum sobre isso. E aí eu quero deixar uma observação aqui muito importante. Quando a pessoa ela quer ter esse acesso, né, ao mundo espiritual por conta própria, né, conscientemente e por conta própria, não é o Espírito Santo de Deus que está fazendo essa ligação, tá? Não é, né? São demônios. Então, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, ela simplesmente não sabe quando que ela vai ter visão. Ela não sabe quando que ela vai ter uma revelação. Ela não sabe nada. Quando o Espírito quer mostrar, ele mostra, ele ativa essa ligação e revela o que ele quer. Tá? Então, a gente tem que viver essa vida, esse evangelho, viver Cristo, é isso. Tipo assim, você não manipula nada, você não manipula ninguém, mas é o Espírito Santo que tem total controle sobre você. Amém? Então, vamos lá. Portanto, Cristo, ele já recuperou a nossa identidade, que foi o que eu mostrei para vocês, quando ele ressuscita. Então, quando ele ressuscita, o que ele está querendo dizer para nós? Que nós, quando morrermos, nós não vamos morrer na verdade. Nós vivemos. Quando a gente morre aqui nesse plano físico, é que a gente ganha a vida, a gente começa a viver a nova vida. Tá? Então, por causa dele, é que agora a gente pode voltar a ser a imagem e semelhança. Aqui, quando Cristo ele ressuscita e ele se apresenta ali para os discípulos depois, algumas vezes ele aparece com um corpo glorificado, é um corpo diferente. Embora ele fosse um corpo real, podia ser tocado, ao mesmo tempo não era um corpo que se mantinha somente na matéria física, ele era espiritual também. E ele está mostrando para nós que é assim que será o nosso corpo também, quando nós ressuscitarmos com ele, ok? Como que eu vou descobrir essa identidade que eu acabei de falar para vocês, que é a identidade espiritual? Porque vocês imaginam como que é isso? Vocês imaginam como que a gente acessa essa identidade? Não? Não sabem? Então hoje a gente vai descobrir. Porque, como eu falei para vocês, está tudo através da vida de Jesus, né? Então a vida dele já estava mostrando para nós como também seria a nossa vida, o nosso processo de retorno. Esse retorno, sempre quando eu menciono a palavra retorno, ela está ligada a arrependimento. Porque o arrependimento, ele é o retorno para Deus, é o retorno para o reino de Deus, é o retorno para ser imagem e semelhança, tá? Então, quando Jesus ele foi batizado, eu peguei dessa parte, né, do batismo dele, para a gente não entender muito, mas quando ele foi batizado nas águas, ali ele recebeu o Espírito Santo. Então, isso está dizendo, vocês também receberão o Espírito Santo. Ele estava dizendo. Então, quando ele foi batizado ali, também foi confirmado que ele é o Filho de Deus
e que Deus se alegra muito nele, né? Então, vamos prestar atenção nesses detalhes, tá? Então, Jesus foi batizado e Deus mostrou para ele e para todos que estavam ao redor, confirmando: você é meu filho e em ti me comprazo. O Espírito Santo veio sobre ele como em forma de uma pomba, né? E pousou em cima dele. Então, isso também acontecerá conosco. Isso depois que ele cumpriu a obra na cruz. Tudo isso iria acontecer, mas ele já estava revelando isso muito antes. Depois, ele chama os discípulos, correto? Chama os discípulos, começa aquele: vem, segue-me, vem, segue-me. Então, Jesus, ele faz isso hoje, até hoje. Ele nos chama. E aí nós temos essa opção de querer segui-lo ou não, né? E também nós faríamos isso, né? Através dos discípulos, porque ele está chamando ali os discípulos. Depois os discípulos se tornaram o quê? Mensageiros do Evangelho, né? Também levando a mensagem para outros, fazendo outros discípulos. Então ele estava dizendo: isso que eu estou fazendo, vocês também vão fazer. Essa mensagem estava sendo passada, né? Depois ele faz curas e milagres. E isso também foi passado para nós, né? Depois que ele ressuscita, ele reúne ali os discípulos e fala para eles: olha, agora vocês têm autoridade para expulsar demônios, vocês podem curar os doentes, vocês podem levar a mensagem. Então, ele passou e também é o que a gente vai viver, né? E aí a parte que ele cumpre a missão de morrer na cruz. Essa parte para mim é muito maravilhosa, porque quando a gente olha para essa imagem de Cristo pregado na cruz, o que estava morrendo ali era a natureza humana dele, o corpo, certo? Mas Cristo, depois ele aparece ali, ressuscitado, né? Diferente, com o corpo glorificado, a imagem e semelhança de Deus. Então, vocês acham que a gente também não vai passar pela cruz? Só que quando eu falo isso, hoje não tem crucificação como existia na época, né? Que esse era um modo de punir, né, uma pessoa, né? E era uma das formas mais duras e mais cruéis e mais dolorosas, né? E essa cruz, Cristo, ele pagou por mim, por você, ou seja, era para eu, né, você estarmos lá, né? Mas ele foi lá no meu lugar, tá? Mas isso não quer dizer que eu não vá morrer. A minha natureza humana, da mesma forma que a natureza humana de Cristo morreu, a minha vai morrer. Eu não estou falando do corpo físico, porque o corpo físico é uma certeza que a gente tem de que vai morrer mesmo. Mas mesmo eu ainda vivendo nesse corpo, a natureza, ou seja, a parte caída, né? A parte maligna, né? Que vive assim pelos prazeres do mundo, vive apenas pelos sentidos físicos, né? Essa natureza, ela precisa morrer para que nasça o novo homem, para que nasça esse espírito, o espírito que eu mostrei para vocês lá no início, tá? Porque quando Jesus ele encontra Nicodemos, o que ele fala para Nicodemos? Ele fala: em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo é a morte dessa identidade, vamos dizer, dessa identidade física, para que seja encontrada a identidade espiritual. Ainda estou aqui, ainda estou no mundo, ainda sou uma mulher, tenho 37 anos, sou casada, tenho um filho, sim. Mas isso não é mais quem eu sou definitivamente, sabe? Porque isso é temporário. Ou seja, dentro de mim, na minha consciência, eu entendo que eu não sou somente essa pessoa humana. Eu sou um ser espiritual, que é a imagem e semelhança de Deus. E essa é a minha natureza eterna. Ela é eterna. Não perece, não morre. Então, o que eu preciso entender? Que é a pessoa que ela volta, ela vive esse retorno, esse arrependimento, e ela encontra verdadeiramente a sua identidade. Ela sabe que ela não morre. Ela não morre. O corpo morre, mas a pessoa, quem ela realmente é, não morre, tá? Por isso que nós vemos os discípulos, depois, todos eles morreram, firmes na fé. Eles não se deixaram, vocês entendem? Não tinha como deixar de ser quem eles eram, ou seja, eles encontraram as suas verdadeiras identidades. O Espírito Santo depois pousa sobre eles lá em Atos 2, que é no dia de Pentecostes. Ali acabou, ali morreu quem eles eram. Ali passam a ser outros discípulos verdadeiros que Deus queria que eles fossem. Então, a partir dali, eles estavam dispostos a morrer
Não importa, eu não nego o meu Jesus, eu não nego a Cristo, porque eu realmente, isso só foi real dentro deles quando o Espírito Santo pousou dentro deles. Aí sim, aí houve a transformação, mas enquanto isso eles ainda tinham medo da perseguição, né? Até um pouco antes ali de Jesus aparecer, eles ainda não acreditavam totalmente que Jesus, né, ia morrer, ia ressuscitar. Então, tipo, quando o Espírito Santo foi, né, pousou, começou a habitar dentro deles, morreu a natureza humana deles. Eles continuaram sendo discípulos, ou seja, num corpo, mas dentro desse corpo já não era uma natureza humana que mandava, mas sim a natureza espiritual. Tá? E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Tá? Pode ser que seja difícil de compreender isso ainda, pode, mas o Espírito Santo vai revelar para vocês de uma forma que vocês consigam compreender. Tá? O que é isso? Então, dentro de você tem que haver uma separação, vamos dizer assim, sabe? A natureza humana, ela fica lá embaixo, ela morre. E aí nasce um novo ser, que é o Espírito. Aí o Espírito Santo de Deus começa a conduzir esse Espírito a falar, a revelar, a mover. Essa pessoa passa a viver para Cristo, totalmente. Por isso, Paulo, ele é um exemplo, ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo, já não é mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Essa vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse Cristo viver em mim é literalmente isso. O Espírito Santo, quando ele passa a habitar dentro da pessoa, é o Espírito Santo de Deus dentro do ser, dentro do Espírito da pessoa. E aí passa a comandar, conduzir totalmente a vida daquela pessoa. E glória ao Senhor por isso. Amém? Se vocês quiserem depois ler o livro de João, relata toda a história de Jesus, tá? E aí aqui no final, quando ele ascende aos céus, ele está demonstrando também o seu retorno, né? E também está demonstrando que nos aguarda, que nós também iremos ascender ao Pai Eterno, assim como Ele. Então, Cristo, tudo que Ele fazia, o comportamento, tudo, Ele estava ensinando. Ele estava passando uma mensagem. Tanto que os discípulos o observavam e anotavam o que podiam anotar, conseguiam anotar, mas tenho certeza que na Bíblia não está relatado totalmente o que Jesus fez. Mas os discípulos, eles estavam observando, vendo tudo, para que, né, lá na frente, aí o Espírito Santo habitando dentro deles, eles iam viver também como Cristo viveu. Porque o discípulo, ele é uma cópia de Cristo. O verdadeiro discípulo, ele é uma cópia de Cristo. Ele vai passar pelo que Cristo passou, ele vai morrer como Cristo morreu. A natureza humana morre, depois o corpo físico morre também, mas na glória, eles não morrem. Lá existe a vida, é vida eterna. Vocês estão conseguindo compreender até aqui? Está muito complicado? Vocês estão com alguma dúvida? Não? Tá. Então vamos dar continuidade. Eu falei um pouco aqui da vida de Jesus, né? E aí agora eu vou falar um pouquinho da transformação dos discípulos. Quando Cristo, em João 14, estava ali se despedindo deles, né, dizendo que ele ia partir, que logo eles não iam ver, mas depois eles iam ver, eles não entendiam nada, né? Ele estava dizendo assim, que logo, quando eu for e cumprir a minha missão, vocês vão receber o Espírito Santo. Então ele estava já mostrando ali, trazendo uma promessa, mas isso só iria se cumprir depois que ele ressuscitasse. Então, lá em João 14, 23, ele fala, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ele morre, ele ressuscita e ele fala para os discípulos, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que aonde eu estiver, vocês estiverem. Isso está ligado ao quê? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus no nosso espírito, a ligação. Então, onde Cristo está, nós estaremos com Ele. Então, isso não tinha como ser... ele não estava falando do campo material, físico. Ele estava dizendo Espírito, nós estaremos juntos. Amém? Mesmo Cristo ascendendo e os discípulos aqui, estaremos juntos. E hoje Cristo, ele está junto de nós também, da mesma forma. Então, a gente precisa ter essa consciência, Cristo não está longe. Ele não está inalcançável, não, ele está bem, bem, bem perto. Basta eu querer retornar para ele. Amém? Depois, ele fala do Espírito habitar dentro de nós. Ele fala em João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, vós o conheceis porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Dentro. A gente precisa guardar essa palavra, dentro de nós. Não é do lado, não é perto, é dentro. Esse tem que ser o nosso desejo, é de o Espírito Santo habitar dentro de nós. Por quê? Porque existe o Espírito Santo perto,
e existe o Espírito Santo dentro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Sobre a nossa verdadeira identidade, em Gênesis 1, 26, 27, diz que nós fomos criados à sua imagem. Lá Deus fala que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Então, o nosso desejo deve ser de voltarmos a ser aquele ser, a imagem e semelhança do Senhor. E aí que eu falo que, por isso que nós não tem como nós vivermos no raso. Porque no raso nós não vamos encontrar essa verdadeira identidade. Porque no raso tem muitas distrações, no raso tem muito engano, sabe? No raso tem muito conforto, comodismo, né? E se eu quiser encontrar essa verdadeira identidade, eu preciso ir mais fundo no meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso ir para o secreto, porque é lá que eu vou encontrá-lo. Sem isso, não tem como. Não tem outra forma. A gente precisa ter esse desejo. Eu preciso ir para o Senhor. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho sobre a queda. Porque na queda, o que foi perdido? Primeiro, relacionamento. A comunicação foi cortada, né? Depois, a obediência também foi perdida ali, né? Então, para que a gente viva esse retorno, o que a gente tem que começar a fazer? A nos comunicar e a obedecer. Nós temos que dar esse passo, porque o acesso agora já é garantido por Cristo, né? Então, basta agora a gente dar os passos em direção a Ele. E aí a gente vai encontrar novamente essa imagem e semelhança. E também a palavra de Deus diz que o Espírito, ele testifica ao meu Espírito, ou seja, ele afirma para o meu Espírito, agora você é filho de Deus. E você sabe disso através de uma experiência pessoal com o Senhor. É você e Ele vão viver, o Espírito Santo ele vai revelar para você de uma forma extraordinária e única, que não tem como você ser a mesma pessoa depois. Ele vai mostrar para você, não sei como, cada pessoa é única, cada pessoa é exclusiva, e o Espírito Santo vai tratar com cada pessoa também de maneira única e exclusiva, mas a pessoa vai saber, dentro do Espírito dela, que ela é filha de Deus, testificada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo vai falar para o meu Espírito. E aí, as pessoas podem não acreditar, as pessoas podem, tudo bem, eu e Deus, eu que preciso viver isso com Ele, eu preciso saber disso, os outros. Né? Se o Senhor quiser revelar para alguma pessoa, né, aquela ali é minha filha, aquela ali, né, Ele revela. Se Ele não quiser, você tem que continuar vivendo a sua vida com o Senhor, tá? Independente do que as pessoas pensem ou achem, tá? Então, o Espírito perto de nós, ele nos convence, e o Espírito dentro de nós nos transforma. Por quê? Porque o Espírito perto, ou seja, se eu estou cheia de trevas ainda por causa da minha natureza humana, ainda cheia de desejos, né, de vontades, de fazer coisas que não agradam ao Senhor, o Espírito Santo perto, a luz do Espírito Santo vai dissipando aquelas trevas que estão em mim, né? Vai revelando para mim aquelas trevas, aquelas obras, né? A palavra de Deus diz que aqueles que amam as más obras não querem ir para a luz porque têm medo de essas obras serem expostas, mas aqueles que amam a luz, eles vão para a luz sem temer, porque eles querem que sejam expostas mesmo essas trevas, para que eles possam ser purificados, possam ser limpos. Então, o Espírito Santo, ele chega perto de nós e ele vai trabalhando, ele vai convencendo. Aí vai depender do meu coração, do meu desejo de ser transformado, de obedecer. E aí, conforme eu vou obedecendo, o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai se aproximar até que ele entre dentro de mim, completamente. E essa é uma grande diferença. O Espírito perto e o Espírito dentro. Isso é uma grande diferença. Aí, por que eu falo da obediência? Porque Jesus em João 14, ele fala várias vezes. Ele fala, aquele que me obedece, esse é o que me ama. Aquele que não me obedece, não me ama. E ele fala de várias formas diferentes a mesma coisa. Esse que obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. E eu e o Pai viremos até ele e faremos nele morada. Essa morada é literal, é entrar dentro. E depois vocês vão saber por que isso é real, é literal. Porque assim, às vezes a gente ouve, né, as pessoas falando, não, Cristo vive em mim, Deus mora em mim, nós moramos em mim. Mas se isso não for uma convicção no Espírito, ainda não é real, ainda não aconteceu. Pode ser que vá acontecer. Vai depender do desejo da pessoa de retornar para Cristo, de retornar a ser imagem e semelhança, a retomar a comunicação com o Pai Eterno, a viver a obediência, porque é ali que tudo começou. Relacionamento e obediência.
Primeira coisa que foi perdida foi a comunicação. Então eu preciso voltar a ter comunicação com o Pai Eterno. Eu tenho que voltar. Porque Ele sempre está ali. A obra de Cristo foi para que nós possamos ter acesso, então o Senhor já está nos esperando, o Pai Eterno já está nos esperando a voltar a ter comunicação. Mas eu estou indo? Não, a maioria não está indo. Por que a maioria não está indo? Senhor amado, o Senhor está trazendo aqui, e eu vou falar. Porque a religião mascarou, trouxe uma forma mais fácil de servir ao Senhor, sem relacionamento, mas com rituais, né? E aí isso distrai a pessoa e faz ela achar que ela já está vivendo, que ela já está salva, porque ela está ali cumprindo tudo que precisa ser cumprido. Mas, enquanto a pessoa não voltar para a comunicação, não voltar para o relacionamento, ela não vai descobrir qual é a verdadeira identidade dela. Ela precisa voltar para o início, para a obediência. Então, na obediência, Jesus ele promete que Ele e o Pai virão e farão morada nessa pessoa. Olha o quão a obediência é importante. É muito, muito importante. É uma prova de amor a Deus. A obediência é uma prova de amor. Jesus fala isso em João 14. Tá? Oh, aleluia. Até sair daqui de onde que eu estava falando. Nesse processo que eu estava falando para vocês, de um Espírito Santo perto, do Espírito Santo dentro, quando o Espírito Santo está perto, ele está levando você ao arrependimento, ao retorno, a voltar a ser aquele ser, a imagem e semelhança. Porém, muitas pessoas, elas preferem permanecer agarradas à natureza humana. E eu sei que isso não é fácil, porque dói, é como se é tudo, a gente veio para esse sistema, para o mundo, e é como se assim, tudo que eu sei é isso aqui. Então, tudo que é diferente disso que eu vejo, que eu pego, que eu sinto, que eu cheiro, me dá medo. E esse medo também é porque a natureza humana não quer perder o controle da sua vida. Ela quer dominar você. Ela quer que você usufrua dos prazeres do mundo. Ela quer que você experimente o mundo e se escravize nele, porque é isso que acontece. Tá? Os desejos, eles te escravizam, eles te prendem ao mundo. Então a natureza humana, ela não quer perder isso, ela não quer perder essas vontades. Ela não quer que outro venha e domine a alma dessa pessoa, você entende? Então é uma decisão que a pessoa ela vai fazer no seu íntimo, no seu interior. Isso é o negar a si mesmo. Isso é o novo nascimento. Eu me desprender, ou seja, abrir mão dos meus próprios interesses, abrir mão dos meus desejos, sabe? Porque Cristo ele fala em Lucas 9:23 para os discípulos assim: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu seguidor, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E eu vou falar para vocês, essa mensagem é uma mensagem que não é fácil de passar, mas é a verdade. Cristo, ele deixou essa mensagem, não tem outra forma. Não tem outra forma. A gente precisa seguir os passos dele. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso abrir mão dos meus próprios interesses. Eu preciso abrir mão do que eu quero. Eu preciso abrir mão do que eu desejo, tá? Eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, ou seja, obedecer. Porque Cristo, quando ele vai lá e toma a cruz, ele está fazendo o quê? Ele está obedecendo à vontade do Pai. Né? Ele chegou a orar para o Senhor, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que não ia ser fácil, mas ele foi por obediência, ele falou: contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele por obediência vai lá e cumpre a missão. E seguir a Cristo é o quê? É seguir os caminhos dele, é viver para ele. Ou seja, quando a gente vive esse negar a si mesmo, quando a gente mata o nosso eu, para que o nosso novo eu, o nosso novo ser, nosso espírito, ele passe a viver e passe a comandar a minha vida, o Espírito Santo através do meu espírito começa a comandar a minha vida e a carne já não, né? Ela ainda está ali, mas ela já não tem mais força, ela já não tem mais influência, né? Então é o Espírito Santo que passa a conduzir essa nova vida, ou seja, e aí eu estou vivendo os passos de Jesus. É viver Cristo é isso. É quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, aí pronto, você não tem amor à própria vida, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, você não está preocupado, você só sabe que você tem que viver aquilo que o Espírito Santo quer que você viva, tá? E aí, tudo bem? Que essa mensagem, ela chegue no coração, no íntimo do coração, no íntimo da mente, da consciência de vocês, que o Espírito Santo revele ela para vocês. Eu falo que às vezes essa mensagem ela é confrontadora, mas isso é o amor.
Isso é o amor de Deus por nós, que está nos tirando dessa escravidão, nos tirando desse cativeiro que o mundo, ele é um cativeiro. Está cheio de armadilhas, está cheio de distrações para nos prender. Né? Então, o amor do Senhor por nós é a cruz. Né? Então, quando eu passo por essa cruz, ou seja, quando eu passo, literalmente eu morro ali. Eu morro na cruz também. Né? E aí eu começo a viver uma nova vida. Né? A palavra de Deus que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo, o que era velho já passou. Então é como se a cruz ela fosse uma porta pela qual eu passo e ali morre o meu eu. E passa a viver um novo ser. Certo? Vocês conseguem compreender isso? Imaginem isso, uma porta, a cruz é uma porta, quando eu passo por ali eu morro. Né? E aí eu passo a viver um novo ser. Ai, aleluia. Romanos, que é Romanos 8:11, olha só. Fala assim: aquele que ressuscitou com Cristo dentre os mortos, dará vida aos vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós. O que Paulo está falando? Aquele que ressuscitou com Cristo é quem? O Espírito Santo. Dará vida aos vossos corpos mortais. Então, Paulo está falando ali em Romanos para os discípulos, né? Para os cristãos ali que estavam se convertendo à mensagem do Evangelho. Ele estava falando assim que o Espírito Santo é quem dá vida ao corpo humano da pessoa. Assim como deu vida ao corpo de Jesus, que ressuscitou ele, esse mesmo Espírito é que dá vida para essa pessoa que morre e nasce de novo. Quando ela nasce, quem dá a vida para esse corpo é o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa passa a viver pela vida que vem do Espírito Santo. Por isso que fala que nós somos vivificados. Porque a pessoa morreu, dentro dela houve uma morte e uma vida. Então essa pessoa ela foi vivificada pelo Espírito Santo. Tá? Então é uma pessoa que dentro dela as pessoas não estão vendo. Ela olha o externo, a parte corpo físico, certo? Mas dentro houve uma transformação. É uma grande transformação. A pessoa ela passa a viver totalmente diferente. Por quê? Porque ela abriu mão dos próprios interesses. Enquanto a gente ainda vive pelos nossos próprios interesses, não muda nada. Às vezes deixa de fazer uma coisa aqui, mas já começa a querer fazer outra ali, sempre visando no próprio interesse. Aquela pessoa que ela foi transformada, ela não tem mais interesse próprio. Ela não tem. O desejo dela é viver essa vida aqui, conduzida pelo Espírito Santo. Que ele faça e que ela viva aqui exatamente o que ela precisa viver e fazer. Que é a vontade de Deus. Assim como Jesus. Jesus veio e ele veio e viveu exatamente o que ele tinha que viver, fazer o que ele tinha que fazer, que essa era a vontade de Deus. Então, comigo, com você, também vai ser dessa forma. Né? Eu não tenho mais interesse próprio. O único desejo que passa a queimar no coração dessa pessoa é que ela viva aqui exatamente o que ela precisa viver, que é a vontade de Deus, não mais dela. Amém? Então, às vezes eu repito a mesma frase, mas isso é de mim, é natural. É para fixar. É para, sabe? É para destacar isso, tá? Nós já estamos chegando no fim. Vamos ver. Então, como eu mostrei para vocês, o processo da nova identidade, primeiro, o Espírito Santo, ele vai levar a gente para o arrependimento, que, como eu falei para você, é o retorno para Deus. Então, eu volto a me comunicar com o Senhor, eu volto a obedecer. Depois, dessa forma, eu entro no reino, mas para isso, eu tenho que morrer e nascer de novo, tá? Eu nego a mim mesma, abro mão dos meus próprios interesses, vivo em obediência, que é tomar a cruz, e sigo a Cristo, que é viver com Ele e viver para Ele, amém? Aí só queria trazer aqui 1 Coríntios 6:17, que fala que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos, é como um vaso, e o Espírito Santo habita dentro desse vaso. Então, em várias passagens, a gente vê que essa união do Espírito Santo de Deus com o nosso Espírito, ela é literalmente uma união, sabe? É uma fusão. Não é uma coisa filosófica, não é uma analogia, não é uma metáfora, sabe? É algo literalmente isso, é uma união, é um casamento. O Espírito Santo se casa e eu me caso com o Espírito Santo. É isso. Tá? Dentro dessa pessoa, a transformação é uma ruptura com a natureza humana. E um retorno a Deus, a imagem e semelhança. Isso a gente pode ver também em Paulo. Então, antes ele era um, depois do encontro com o Senhor do Espírito Santo, ele passou a ser outro. Paulo, ele é um exemplo bem nítido e bem claro da transformação
no interior. Porque ele matava aqueles que serviam, que acreditavam no evangelho, que eram cristãos, estavam se convertendo, e depois ele morreu por essa verdade. Não tinha mais amor à própria vida. E Cristo fala, Jesus ele fala, aquele que tiver que amar a própria vida, perdê-la, mas aquele que não amar a própria vida, irá ganhá-la, né? Então, e essa ruptura dentro de nós, é só o Espírito Santo, ele perto, vai nos conduzindo a viver essa ruptura. Aí abrindo mão dessa natureza, aí negando a si mesmo. E aí ele vem e faz morada. Esse vem e faz morada é algo que separa a pessoa do antes e do depois. Não tem como ser a mesma pessoa. Tá? Vamos lá. Olha, eu achava que ia demorar. E está sendo muito mais rápido do que eu imaginava, porque o Senhor é maravilhoso. Eu fiz aqui tudo certinho. Falei, meu Deus, acho que vai demorar umas 2 horas e tal. Mas a gente tem que deixar o Senhor falar, né? Se eu ficar presa ali, eu não estou deixando o Espírito Santo falar do que Ele quer. E aí, a vida de filha, ou seja, então, quando o Espírito Santo passa a viver dentro de você, ele revela para você, agora você é filha de Deus. Porque agora esse Espírito voltou para o Senhor. O seu Espírito voltou para o Senhor, se arrependeu. Que o arrependimento não é só deixar de fazer uma coisinha errada aqui, deixar de fazer uma coisinha errada ali. Na verdade, esse pecado que está visível, ele é um fruto de uma raiz maligna. Então, imagina a pessoa, né, a natureza humana, uma árvore. A raiz dessa árvore é maligna, é pecado, é maldade, é tudo, é maligno. Essa árvore só produz frutos malignos, que é o pecado. Então, por isso que eu falo do raso. O raso faz a gente olhar só para o fruto. Um fruto podre, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo, você precisa parar. Vai nascer outros frutos, diferentes. Às vezes a pessoa vai deixar de fazer aquele pecado ali, aquelas coisas ali, e vai vir outros. Ela vai começar a fazer outros, que às vezes não vão ser visíveis, vão ser ocultos, piorou. Né? Por isso que fala, então, essa árvore, essa raiz precisa ser cortada pela raiz. Ela precisa ser cortada, esse mal. Né? Por isso que fala, o machado já está posto à raiz da árvore, né? Porque aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado fora. Então, essa é a nossa natureza humana. Essa árvore, esse mal precisa ser arrancado pela raiz, com tudo, para que nasça uma nova árvore que dê fruto. Por isso que a palavra fala assim, não sei se é Paulo que fala, produzam frutos que demonstrem arrependimento. Ou seja, é uma nova árvore que vai produzir outros frutos. Frutos bons. Correto? Então, o Senhor faz essa analogia da gente com uma árvore em muitas passagens bíblicas. Tá? Então, o arrependimento, ele está ligado a isso. Quando essa raiz ela é cortada, representa um novo nascimento. A pessoa, ela negou a si mesma, é como se ela está arrancando essa raiz maligna dela mesma. Ela está renunciando a isso, entendeu? Pelo poder do Espírito Santo, que a gente consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso sozinho. Né? E aí morre um, nasce o outro, tá? E como que é a vida de quem encontrou a sua verdadeira identidade? Né? Como que a gente vive essa vida? É um novo estilo de vida. Não é uma coisa que eu vou fazer por um tempo e depois vou parar. É para sempre, enquanto eu estiver aqui. E também na eternidade com o Senhor. Primeira coisa, fé. A palavra de Deus diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Né? Ou seja, em Hebreus também fala que todos aqueles que se comunicam com o Senhor precisam crer que Ele existe. E que Ele recompensa todos que se consagram a Ele. Então, primeiramente, eu preciso crer que Deus é real. Eu preciso crer que Ele existe. Eu tendo essa fé, eu vou começar a me comunicar com Ele. Então, eu vou começar a ter um relacionamento. Esse relacionamento é independente da circunstância da sua vida. Sendo boa, sendo ruim, você está lá. Você não busca só quando as dificuldades vêm. É lógico que o Senhor permite que as dificuldades venham na nossa vida, muitas vezes para nos fazer ir lá e conversar com Ele. Né? E ali a gente vai criando ali um relacionamento. Né? Mas eu preciso estar consciente, eu preciso falar com o Senhor independente das circunstâncias. E aí outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui. Uma pessoa, por exemplo, que ela cometeu um pecado. Tá? Ela fez uma coisa que ela sabe que é errado. Ela às vezes não queria fazer, ou às vezes fez consciente mesmo, né? E aí ela acha que ela não pode ir diante do Senhor falar com Ele, por causa daquele pecado que ela fez. Isso é um engano, isso é um verdadeiro engano. Por quê? Satanás fica acusando a pessoa.
você fez isso, você não pode chegar diante, você está impuro, Deus não vai te ouvir, não sei o quê. Isso é mentira, tá? Nós temos acesso ao Senhor, porque o Senhor diz que os nossos pecados já foram perdoados. Então, se eu pecar, o pecado não me impede mais de chegar diante do Senhor, porque Cristo pagou o preço do pecado, todos os meus pecados. Então, o pecado não é uma coisa que me impede, que é que me impede de chegar ao Senhor. Não é mais. Antes de Jesus era, depois de Jesus não. Então, mesmo em pecado, eu posso chegar diante do Senhor, eu posso confessar para Ele aquele pecado e pedir a Ele a força e o poder do Espírito Santo para que eu não peque mais. Mas eu preciso chegar diante do Senhor também com esse coração sincero, né? Se eu ainda não estou disposta a me arrepender, se eu não estou disposta a largar aquele pecado, aquilo vai continuar me consumindo, me escravizando. Mas se eu chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero ser livre desse pecado, não quero mais cometer. Pode ser que a pessoa cometa depois outras vezes, mas o desejo dela é de ser liberta, é de ser livre. Ela chegando diante do Senhor e confessando, não limitando essa comunicação com o Senhor vai ministrar no coração dela. O Espírito Santo começa a dar força para essa pessoa resistir o pecado. Tá? Então, eu falo isso porque muitas pessoas têm consigo de que porque elas pecaram, porque elas erraram, Deus não vai ouvi-las, ela não pode falar com Deus. Isso é uma mentira. Isso é um engano que Satanás coloca na mente das pessoas. Você precisa ir do jeito que você está. E aí lá, diante do Senhor, com o seu coração derramado ali, Ele vai ministrar, Ele vai transformar você. Tá? Se a gente quiser, se a gente realmente quiser. Tá? E aí, eu queria trazer para vocês sobre Jesus. Como que Ele é conhecido hoje por nós? Jesus, Ele é quem? O Filho do Deus vivo. Ele não é conhecido por Jesus, filho de José, de Maria, 33 anos. Não. Isso é uma parte da identidade humana dele. Mas o que predomina? Qual mundo o conhece? Como o Filho de Deus. E nós também precisamos viver isso. Porque foi para isso que ele morreu e ressuscitou na cruz. Para que a gente viva o mesmo que ele viveu. Né? Ele fala que nós faríamos obras maiores do que ele. Ou seja, ele não está dizendo assim, ó, só porque... ele está dizendo assim, ó, porque eu sou Jesus, só eu vou vivenciar isso, vocês não. Não. E eu falo isso porque antes eu tinha esse pensamento. Não, Jesus ele só conseguiu fazer isso porque ele era Jesus. Não. Ele foi escolhido para viver essa missão específica, porque somente ele conseguiria viver esse propósito, essa missão que é de morrer na cruz para resgatar toda a humanidade. Mas é como se ele diz, olha, tudo isso que eu vivi, vocês também vão viver. Tudo isso que eu sofri, vocês vão sofrer, mas também toda a glória, toda a bênção que eu recebi, o poder, a autoridade, vocês também. Tanto que ele transferiu para nós poder e autoridade. E nós podemos vivenciar isso pelo poder do Espírito Santo hoje. Tá? Ah, que maravilha. Então, fé, relacionamento e obediência. Esses três são a base da nossa vida com o Senhor. Base de filha, Filha que se relaciona, que obedece, que crê e acredita no Deus vivo, que tem essa convicção. E aí, para finalizar, é aquilo que eu mostrei para vocês. Então, Cristo, ele veio, cumpriu, ou seja, trouxe o acesso a Deus novamente, nos possibilitou a retornar novamente para Deus, para sermos a imagem e semelhança, resgatarmos nossa identidade, viver com o Senhor, assim como nós éramos lá no início, Então, ele veio e aí ele formou discípulos, que são os discípulos que, através desses discípulos, os 12, hoje nós temos acesso ao Evangelho, a verdade, a palavra de Deus. Então, e ele fala para os discípulos, ide e fazei discípulos. Então, vão e façam mais cópias, Ou seja, por isso que eu falo que os discípulos, eles são umas cópias de Cristo. E aí nós somos como mini Cristos, Ou seja, somos uma cópia dele. Então, o discípulo é essa pessoa que viveu esses passos de arrependimento, de negar a si mesmo, de tomar a cruz e de seguir a Cristo. Esse é um discípulo que ele fala, se alguém quer ser meu seguidor, faça isso. Nega a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, esteja pronto para morrer assim como eu vou morrer. E aí, essa essência de discípulo é que foi perdida. E o Senhor está resgatando novamente. Sabe? São pontos de luz que estão acendendo na terra. E o Senhor está trazendo isso novamente. Essa essência, essa verdade, sabe? Esse coração puro, é isso que o Senhor está trazendo novamente. Não é um raso,
Não dá tempo de viver raso, não dá tempo de viver superficial. A gente precisa se derramar novamente na presença do Senhor. Amá-lo acima de todas as coisas, é viver o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, acima de tudo, absolutamente, 100% do meu coração precisa ser do Senhor. 99,9% não é totalmente. O Senhor, Ele não divide, o Espírito Santo não divide o espaço com mais nada. Então, isso que o Senhor deseja de nós. Aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, Aline, mas é tão difícil, Aline. Aline, meu Deus, quem que vai conseguir isso? Não, nós não conseguimos isso. É o Espírito Santo que faz. Quando Ele começa a ministrar, vai depender do quanto eu me rendo. Vai depender da minha entrega. Quanto mais eu me entregar, mais o Espírito Santo ele vai se aproximar até ele estar dentro de mim. E isso é uma coisa, é uma verdade que você vai ter com você. Ninguém vai poder tirar isso de você. Ninguém. Tá? E aí, olha só, eu achava que essa ministração ia acabar umas 8 horas. Porque tinha muita coisa. Por quê? O Senhor trouxe para mim que Ele queria que eu contasse o meu testemunho. E eu fico muito, eu não que eu fico resistente, mas é que eu fico assim, meu Deus, ninguém vai acreditar, né? O Senhor falou, não tem problema. Eu terminei toda a ministração, no finalzinho, Ele fez eu escrever aqui, testemunho. Então, o tempo que sobrou aqui, eu creio que uma meia horinha, ou no máximo, eu vou conseguir contar meu testemunho para vocês, tá?